Olá, você! Eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao canal Lendo com Amor. Vamos continuar o livro Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, e também de ativar o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma continuação de livro e nenhum livro novo que eu trouxer para vocês. Obrigado! Capítulo 6 Inspirações dos Centenários. Tradições e lemas vitais de Ojimi para uma existência longa e feliz. Para chegar a Ojimi, tivemos que voar quase 3 horas de Tóquio até Nara, a capital de Okinawa. Havíamos entrado em contato muitos meses antes com o Conselho Municipal da Aldeia dos Centenários, para explicar a razão da nossa viagem e nossa intenção de entrevistar os mais velhos do povoado. Depois de muita conversa, enfim recebemos ajudas dos funcionários e pudemos alugar uma casa perto da aldeia. Um ano após o início do projeto, estávamos prestes a conhecer os mais velhos do mundo. Logo, nos demos conta de que a aldeia parecia ter parado no tempo, como se todos vivessem um presente sem fim. Chegada a Ojimi. Depois de 2 horas de viagem de carro partindo de Nara, finalmente pudemos dirigir sem nos preocupar com o trânsito. À direita, o mar e a praia deserta. À esquerda, montanhas tomadas pela Iambaru, a floresta de Okinawa. Depois de cruzar Nago, a cidade onde se produz a cerveja Orion, da qual os okinawanos tanto se orgulham, a Autoestrada 58 segue margeando o mar até chegar aos limites da cidade de Ojimi. De tempos em tempos surgem casinhas e lojas instaladas no pouco espaço de terra entre a autoestrada e a subida da montanha. Ao entrarmos oficialmente no território de Ojimi, passamos por várias zonas com casas espalhadas aqui e ali, mas parece não haver um centro no povoado. O GPS, enfim, nos leva a nosso destino, o Centro de Apoio e Promoção do Bem-Estar do Conselho Municipal de Ojimi. É um edifício feio de concreto em uma das saídas da Autoestrada 58. Entramos pela porta dos fundos, onde Taira nos espera. Perto dele surge uma senhora muito pequena e sorridente que se apresenta como Yuki. Em seguida, outras 2 se levantam de seus lugares onde trabalhavam com computadores e nos levam a uma sala de reunião. Eles nos servem chá verde e dão 2 chikuasa a cada um de nós. Taira é o chefe do Departamento de Bem-Estar do Conselho Municipal. Vestindo um terno formal, ele se senta diante de nós e abre uma agenda e um arquivo. Yuki se senta ao lado dele. No arquivo de Taira estão listados todos os habitantes do povoado organizados por idade em cada clube. Taira nos informa que uma das características de Ojimi é que todo mundo tem um grupo de pessoas, um clube ou moai, destinado a ajudar uns aos outros. Os grupos não têm nenhum objetivo concreto, simplesmente funcionam quase como uma família. Também nos conta que, em Ojimi, muitas coisas são feitas mais por voluntariado do que por dinheiro. Todo mundo se oferece para colaborar e o Conselho Municipal se encarrega de organizar as tarefas. Dessa forma, todos se sentem parte da comunidade e podem ser úteis para o povoado. Ojimi é o penúltimo povoado antes do Cabo Edo, no extremo norte da maior ilha do arquipélago. Do alto de uma das montanhas, podemos ver toda a extensão da aldeia e percebemos que quase todo na floresta Iambaru é verde. Em seguida, nós nos perguntamos onde se escondem 3.200 habitantes. É possível ver algumas casas, mas elas ficam espalhadas em pequenos grupos próximos ao mar ou em algum dos pequenos vales cortados por uma estrada secundária. Uma vida em comunidade.
Fomos convidados a almoçar em um dos poucos restaurantes do município, mas quando chegamos, as únicas 3 mesas do estabelecimento já estavam reservadas. Não tem problema, vamos ao restaurante Shuraumi, que nunca fica cheio, sugeriu Yuki, caminhando de volta para o seu carro. Ela tem 88 anos, mas ainda dirige com orgulho. Seu copiloto tem 99 anos e também decidiu passar o dia conosco. Tivemos que seguir seu carro a toda velocidade, avançando sem parar por uma estrada que às vezes tinha mais terra do que asfalto. Chegamos, enfim, ao outro lado da floresta, onde finalmente pudemos sentar e comer. Não costumo ir a restaurantes. Quase tudo o que como vem da minha horta, explicou Yuki ao sentarmos. E o peixe eu compro do Tanaka, meu amigo de toda a vida. O restaurante fica à beira-mar e parecia saído do planeta Tatooine, de Star Wars. O cardápio informava em letras garrafais que serviam comida caseira feita com verduras orgânicas produzidas no povoado. Mas, bem, a comida é o de menos, continuou Yuki, que é extrovertida e também um pouco convencida. Ela gosta de falar do seu papel como diretora das várias associações do Conselho Municipal. A comida não prolonga a vida. O segredo é sorrir e se divertir, afirmou, levando à boca um pedaço da diminuta sobremesa que fazia parte do menu do dia. Em Ojimi, não há bares e existem apenas 2 restaurantes, mas os habitantes levam uma vida social muito rica que gira em torno de centros comunitários. O município é organizado em 17 vizinhanças, cada uma com o seu presidente e diferentes responsáveis por diversas categorias: cultura, festivais, atividades sociais e longevidade. Esta última recebe grande atenção. Fomos convidados para ir ao centro de reuniões de uma das 17 vizinhanças. É um edifício antigo próximo à ladeira de uma das montanhas da floresta Iambaru, habitada pelo duende Bunagaia, o mascote do povoado. Os duendes Bunagaia da floresta Iambaru. Os Bunagaia são criaturas mágicas que habitam a floresta Iambaru de Ojimi e os povoados no entorno. Esses seres são representados como crianças com um longo cabelo vermelho. Gostam de se esconder nas árvores Gajomaru e descer até a praia para pescar. Os duendes Bunagaia são protagonistas de muitos contos e fábulas de Okinawa. São travessos, piadistas e costumam mudar de ideia ou de opinião muito rápido, tornando-se criaturas imprevisíveis. Os habitantes locais dizem que os Bunagaia amam as montanhas, os rios, o mar, as árvores, a terra, o vento, a água e os animais e que quem deseja ser amigo deles deve demonstrar respeito pela natureza. Uma festa de aniversário. Ao entrarmos no centro de vizinhos do distrito, fomos recebidos por mais de 20 idosos que nos disseram com orgulho: o mais jovem de nós tem 83 anos. Fizemos as entrevistas em uma grande mesa bebendo chá verde e, ao terminarmos, fomos levados a um salão de festas onde celebramos o aniversário de 3 deles. Uma senhora que chegava aos 99 anos, outra que fazia 94 e um rapazinho que acabava de completar os 89. Cantamos várias canções populares da aldeia e terminamos com o clássico Parabéns para você. A senhora de 99 anos soprou as velas e agradeceu a todos os presentes. Degustamos o bolo caseiro com chikuwaza e, em seguida, dançamos e festejamos como se aquele fosse o aniversário de um jovem de 20 e poucos anos. Essa foi a primeira, mas não a última, festa a que comparecemos durante nossa semana na aldeia. Também dividimos o karaokê com anciões que cantam melhor do que nós e conhecemos o festival tradicional com bandas locais, bailarinas
e barraquistas de comida na encosta de uma montanha. Celebrar juntos cada dia. Festa e celebração parecem ser os componentes essenciais do estilo de vida de Ojimi. Convidaram-nos para uma partida de gatebol, um dos esportes mais praticados pelos moradores de Okinawa. É uma espécie de bocha em que se usa um taco para bater na bola. Esse esporte leve pode ser praticado em qualquer lugar e é uma desculpa para se divertir em grupo e movimentar o corpo. Há competições locais e não existe limite de idade. Nós participamos do jogo semanal e perdemos de uma senhora que acaba de completar 104 anos. Todos os presentes aplaudiram e riram muito ao ver nossas caras de perdedores. Além de jogar e celebrar em comunidade, a espiritualidade também desempenha um papel muito importante na felicidade dos habitantes de Ojimi. Os deuses de Okinawa. A religião originária dos reinos de Okinawa é conhecida como Ryukyu Shinto. Ryukyu é o nome original do arquipélago de Okinawa e Shinto significa o caminho dos deuses. Ryukyu Shinto mistura os elementos do taoísmo chinês, do confucionismo, do budismo e do shintoísmo, assim como do xamanismo e do animismo. Segundo essa crença ancestral, o mundo está povoado por infinidades de espíritos de diversos tipos, os espíritos das casas, dos bosques, das árvores, das montanhas. É importante satisfazer esses espíritos por meio de rituais, festivais e pela determinação de zonas sagradas. Okinawa é cheia de florestas e bosques considerados sagrados. Neles encontramos dois tipos principais de templos, o Utaki e o Uganju. Nós visitamos, por exemplo, um Uganju ao lado da cachoeira de Ojimi, que é um pequeno templo ao ar livre onde ficam incensos e moedas. O Utaki é um pequeno monte de pedras aparentemente ordenadas em que se reza e, de acordo com a tradição, acumulam-se espíritos e duendes. Na região de Okinawa, a mulher é considerada superior ao homem em termos de espiritualidade, o inverso do que acontece no shintoísmo tradicional do restante do Japão. Por isso, o poder espiritual pertence às mulheres. As yuta são médiums eleitas nos povoados para se comunicarem com o mundo dos espíritos em rituais tradicionais. O respeito aos antepassados também é muito importante. Por isso, na casa do primogênito das famílias de Okinawa, costuma haver um Butsandan, que é um pequeno altar no qual são feitas oferendas aos ancestrais da família e se reza por eles. O alto valor dado aos antepassados é de fato algo comum a todos os japoneses. Mabui. O Mabui é a essência de cada pessoa como ser vivo. É nosso espírito e nossa fonte de energia vital. O Mabui é imortal e nos torna únicos. Às vezes, o Mabui de uma pessoa morta fica preso em outra viva. Isso requer um ritual de separação para liberar o Mabui do falecido. Costuma ser necessário quando alguém morre de repente, sobretudo se for jovem e o Mabui não quer seguir para o plano dos mortos. O Mabui também pode ser transferido por contato. Se uma avó deixa um anel de herança para sua neta, transfere parte do seu Mabui. As fotografias também são um meio de transferi-lo de uma pessoa para outra. Quanto mais velhos, mais fortes. Analisando em retrospectiva, nossos dias em Ojimi foram intensos, mas, ao mesmo tempo, relaxantes. Um pouco parecidos com o estilo de vida dos habitantes, que apresentavam estar sempre ocupados com tarefas importantes, mas quando observados de perto era possível perceber que faziam tudo com calma, seguindo sempre seu ikigai, mas sem pressa.
Eles não apenas parecem alegremente ocupados, mas também percebemos que seguem os princípios para a felicidade que Washington Burnap definiu há 200 anos. Grandes elementos essenciais para a felicidade nesta vida são algo para fazer, algo para amar e algo pelo que ter esperança. No último dia, fomos comprar presentes em um pequeno mercado da saída do povoado. Ali se vendem apenas verduras produzidas no povoado, chá verde e suco de chicoaza, além de garrafas de água, em cujo rótulo se lê a água da longevidade, procedente de um manancial escondido na floresta Iambaru. Compramos a água da longevidade e bebemos no estacionamento do mercado, olhando o mar, com a esperança de que aquela garrafinha parecia conter uma poção mágica, nos trouxesse saúde, vida longa e nos ajudasse a encontrar nosso Ikigai. Tiramos uma foto ao lado de uma estátua de um duende Bunagawa e nos aproximamos pela última vez para ler a inscrição. Declaração do povoado mais longevo do mundo. Aos 80, sou uma criança. Quando vier me buscar aos 90, esqueça-se de mim e espere até que eu faça 100. Quanto mais velhos, mais fortes, e nada de deixar que nossos filhos nos mimem. Se deseja vida longa e saúde, é bem-vindo à nossa aldeia, onde receberá as bênçãos da natureza e descobriremos juntos os segredos da longevidade. 3 de abril de 1993, Federação de Clubes de Anciões da Aldeia Ojimi. As entrevistas. Ao longo de uma semana, fizemos um total de 100 entrevistas, nas quais perguntamos aos anciões sobre sua filosofia de vida ou Ikigai e o segredo para uma vida longa e ativa. Fizemos com 2 câmeras a fim de realizar um pequeno documentário e selecionamos para esta seção do livro as entrevistas que consideramos mais significativas e inspiradoras. Trata-se de pessoas na casa dos 100 anos ou que já passaram dessa idade e que nos permitiram reunir os segredos de sua longevidade nos seguintes pontos. 1. Não se preocupar. O segredo para uma vida longa é não se preocupar e ter um coração tranquilo, não o deixar envelhecer. Abri-lo às pessoas com um bom sorriso no rosto. Se você sorri e abre o coração, seus netos e todo o mundo vão querer vê-lo. A melhor maneira de não se angustiar é ir para a rua e cumprimentar as pessoas. Faço isso todos os dias. Vou para a rua e digo bom dia, até logo. Depois volto para casa e cuido da horta. À tarde vou ver meus amigos. Aqui todos se dão bem. Procuramos não criar problemas. Passamos tempo juntos e nos divertimos, isso é tudo. 2. Boas rotinas. Minha alegria é me levantar todas as manhãs às 6 e abrir a cortina para olhar o quintal que tenho aqui ao lado para cultivar verduras. Depois vou à horta ver os tomates, as tangerinas. Adoro observar tudo isso, me relaxa. Depois de passar 1 hora no quintal, volto para casa e preparo o café da manhã. Planto a minha verdura e a cozinho por conta própria. Esse é meu Ikigai. O segredo para não se atordoar com a idade está nos dedos. Dos dedos até a cabeça e outra vez ao contrário. Se continuar movendo os dedos e trabalhando, chegará aos 100 anos. Eu me levanto todos os dias às 4 da manhã. Programo o despertador para essa hora a fim de tomar um café e começar a fazer exercício. Levantando os braços, isso me dá energia para o resto do dia. Como de tudo, acho que esse é o segredo. Gosto de variar a comida porque é delicioso. Trabalhar. Se não trabalha, seu corpo estraga. Quando me levanto, vou até o Butsandan, o templo familiar, para acender um incenso. É preciso levar em conta os antepassados. É a primeira coisa que faço todas as manhãs.
Eu me levanto todo dia à mesma hora, cedo, e passo a manhã na horta. Uma vez por semana, me reúno com os amigos para dançar. Faço exercícios diariamente e todas as manhãs dou um pequeno passeio. Nunca deixo de fazer meus exercícios de Taiso, técnica de ginástica japonesa, ao me levantar. Comer verdura, isso faz viver muito. Uma vida longa depende apenas de 3 coisas: exercício para a saúde, comer bem e se reunir com as pessoas. 3. Cultivar as amizades todos os dias. Reunir-me com os meus amigos é meu ikigai mais importante. Aqui nos encontramos e conversamos é muito importante. Sempre tenho em mente o próximo dia em que vamos nos encontrar. É o que eu mais gosto na vida. Meu hobby principal é me encontrar com os vizinhos e com os amigos. Falar todos os dias com as pessoas de quem se gosta. Esse é o segredo para uma vida longa. Bom dia, até logo. Digo às crianças que vão ao colégio. Cumprimento todos os que passam de carro. Vá com cuidado. De 7h20 a 8h15, permaneço de pé na rua, saudando as pessoas. Quando todos se vão, volto para casa. Conversar e tomar chá com os vizinhos, isso é o melhor da vida. E cantar juntos. Eu me levanto às 5 todas as manhãs. Saio de casa e desço até o mar. Depois vou à casa de uma amiga e tomamos chá. Esse é o segredo de uma vida longa: reunir-se com todos e ir de um lado para o outro. 4. Viver sem pressa. Meu segredo para uma vida longa é dizer sempre a mim mesmo: devagar, calma, sem pressa, se vive muito mais. Todos os dias trabalho com Vime. Esse é meu ikigai. Ao despertar, minha primeira atividade é rezar, depois faço exercício e tomo café da manhã. Às 7 começo a trabalhar com as tiras de Vime tranquilamente. Às 5 da tarde, quando me canso, vou me reunir com os amigos. Fazer muitas coisas todos os dias, estar sempre ocupada, mais uma coisa depois da outra, sem afobação. O segredo de uma vida longa é dormir cedo, levantar cedo e passear, viver com calma e desfrutar das coisas, se dar bem com os amigos, primavera, verão, outono, inverno, desfrutar de todas as estações com felicidade. 5. Otimismo. Todos os dias digo a mim mesmo: hoje vai ser um dia com saúde e energia ao máximo. Tenho 98 anos, mas ainda me considero jovem. Tenho muito o que fazer. Rir. Rir é o mais importante. Aonde quer que eu vá, eu rio. Chegarei aos 100. Claro que chegarei. Essa é uma grande motivação para mim. Cantar e dançar com os netos, isso é o melhor da vida. Eu me sinto feliz por ter nascido aqui. Agradeço todos os dias. O mais importante em Ojimi e na vida é sorrir. Sou voluntária na aldeia para devolver um pouco de tudo que recebi. Ajudo, por exemplo, amigos e amigas a ir ao hospital com o meu carro. Não há nenhum segredo. O truque é simplesmente viver. Segredos do estilo de vida de Ojimi. Todos os entrevistados têm uma horta e a maioria deles campos inteiros de plantações de chá, chicuaza, mangas, etc. Todos pertencem a alguma associação de bairro na qual se sentem queridos como se fizessem parte de uma família. Celebram muito, inclusive as pequenas coisas. A música, cantar e dançar são partes essenciais do seu cotidiano. Têm uma missão importante na vida, ou até várias. Têm um ikigai, mas não o levam muito a sério. São tranquilos e desfrutam do que fazem. Têm muito orgulho de suas tradições e da cultura local. Demonstram paixão por tudo o que fazem, mesmo que a tarefa pareça não ser tão importante. O Yuimaru, que poderia ser traduzido como espírito de cooperação mútua, está ficando no coração dos habitantes. Eles não apenas se ajudam em trabalhos agrícolas, como na colheita
de cana-de-açúcar ou na semeadura do arroz, mas também na hora de construir uma casa, de trabalhar como voluntários em obras públicas. Nosso amigo Miyauji, com quem jantamos no último dia, nos contou que estava construindo uma casa nova com a ajuda de todos os seus amigos e que poderíamos nos hospedar nela quando voltássemos a Ojimi. Estão sempre ocupados, mas com tarefas diversas, o que lhes permite relaxar. Não vimos nenhum idoso sentado em um banco sem fazer nada. Estão sempre se movendo de um lado a outro, indo ao karaokê, à reunião de vizinhos, ou a partida seguinte de gatebol. Capítulo 7. A dieta Ikigai. O que comem e bebem os mais longevos do mundo? De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, o Japão é o país com maior expectativa de vida do mundo. A dos homens é de 85 anos e das mulheres de 87,3 anos. Graças ao clima e à dieta mediterrânea, a Espanha segue o Japão de perto. No país ibérico, os homens vivem em média 79,5 anos e as mulheres 85. Além disso, o Japão tem o maior índice de centenários do mundo, como já vimos, mais de 452 para cada 1 milhão de habitantes, dados de julho de 2014. A expectativa de vida no Japão é muito alta, mas há bastante variação dependendo das províncias nesse gráfico em que se comparam as expectativas de vida dos habitantes do Japão e da Suécia, dos Estados Unidos e de Okinawa, província japonesa. É possível ver como a expectativa de vida do Japão é alta, que Okinawa ocupa a primeira posição com ampla distância desde os anos 1970. Okinawa foi uma das províncias mais afetadas pela guerra por causa das mortes em combate e também da fome e da alta falta de recursos no final do conflito. A expectativa média de vida dos okinawanos nos anos 1940 e 1950 não era muito alta. No entanto, conforme foram recuperando da destruição, alcançaram a posição dos mais longevos do país. Quais são os segredos da vida longa dos japoneses? O que Okinawa tem de especial para ser a número 1 dentro do número 1? Os pesquisadores destacam, por exemplo, que ela é a única província do Japão sem trens. Seus habitantes são obrigados a caminhar. Também é a única província que conseguiu seguir a recomendação do governo japonês de consumir menos de 10 gramas de sal por dia. A dieta milagrosa de Okinawa. Nessa ilha ao sul do Japão, o índice de mortes em decorrência de problemas cardiovasculares é dos mais baixos do país. Sem dúvida, a alimentação tem muito a ver com isso. Não é por acaso que a dieta de Okinawa ocupa, com frequência, informes sobre alimentação por todo o mundo. Os dados mais sérios da dieta de Okinawa e mais utilizados em livros e artigos são oriundos dos estados de Makoto Suzuki, um cardiologista da Universidade de Ryukyu, que publicou mais de 700 artigos científicos sobre a dieta e o envelhecimento em Okinawa desde os anos 70. J. Willox e C. Willox se uniram à equipe de pesquisa de Makoto Suzuki e concentraram todo o conhecimento em um livro considerado a Bíblia do tema The Okinawa Program. Depois de estudar durante 25 anos a alimentação na ilha dos mais longevos, eles chegaram às seguintes conclusões. Os nativos comem uma variedade de alimentos muito grande, sobretudo de origem vegetal. A variedade parece ser bastante importante nesse ponto. Um estudo realizado com centenários de Okinawa revelou que eles consomem 206 alimentos diferentes de forma regular, incluindo especiarias. Em termos diários, descobriu-se que fazia parte da dieta dos centenários uma média de 18 alimentos diferentes por dia, o que contrasta com a pobreza da nossa cultura de fast food. Comem ao menos 5 porções de verduras ou frutas por dia. Ao menos 7 tipos de verduras e frutas são consumidos todos os dias pela população.
A técnica mais simples para saber se a alimentação é variada bastante é a da variedade de cor à mesa. Em uma mesa com pimentões vermelhos, cenouras, espinafre, couve-flor e berinjela, por exemplo, conseguimos muita cor e variedade. As verduras, as raízes, os legumes e os derivados de soja, como o tofu, são os alimentos mais comuns na dieta de Okinawa. Mais de 30% das calorias diárias provêm das verduras. Os cereais são a base da dieta. Os japoneses comem arroz branco todos os dias e complementam com macarrão, soba ou udon, os dois principais tipos de massa. O arroz também é a comida mais consumida em Okinawa. Consomem pouco açúcar de forma direta e, quando o fazem, ingerem apenas o açúcar da cana. Nós, autores deste livro, podemos garantir isso, já que todas as manhãs atravessamos de carro inúmeras plantações de cana-de-açúcar a caminho de Ojimi. Até bebemos um copo de caldo de cana ao lado do castelo Nakajin. Junto à barraquinha havia um cartaz mencionando um estudo sobre os efeitos da cana-de-açúcar contra o câncer. Além desses princípios da dieta de Okinawa, é importante destacar que a população da ilha come peixe 3 vezes por semana, em média, e que, diferentemente do que acontece em outras partes do Japão, a carne mais consumida é a de porco, ainda que apenas 1 ou 2 vezes por semana. Os estudos de Makoto Suzuki também indicam que os okinawanos ingerem, em geral, 1/3 da quantidade de açúcar que o restante do Japão consome, o que significa que doces e chocolates estão muito menos presentes em seus hábitos alimentares. Consomem quase a metade da quantidade de sal que os demais japoneses. São 7 gramas por dia, ao passo que a média do restante do país é de 12. Ingerem menos calorias por dia, 1.785. No restante do país, a média é de 2.068. De fato, o baixo consumo calórico é comum nas 5 zonas azuis. Hara Hachibu. Isso nos leva de volta à lei dos 80% que já mencionamos no primeiro capítulo, chamada de Hara Hachibu, em japonês. Aplicar esse princípio é muito fácil. Quando sentir que está quase cheio e que poderia comer mais, alguma coisa, não coma. Uma forma muito fácil de começar a aplicar o Hara Hashibu é deixando de comer sobremesas ou reduzindo um pouco a porção que costuma comer. Você deve ter um pouco de fome ao terminar a refeição. Por isso mesmo, as porções servidas no Japão costumam ser muito menores do que a no Ocidente. A comida não vem dividida em entrada, primeiro, prato e sobremesa, como na Espanha, por exemplo. O típico é combinar tudo em vários pratinhos pequenos, um com arroz, um com verduras, uma tigela com sopa de miso, uma com algo para petiscar. A apresentação da comida em recipientes pequenos ajuda a não comer demais, além de facilitar a variedade de que falamos no início do capítulo. As origens do Hara Hachibu são milenares. No livro do século XII, Zazen e Okijinki, sobre a prática do Zen, recomenda-se aos praticantes comer até 2/3 do que de fato desejam. Comer menos do que se tem vontade é algo comum à dieta de todos os templos budistas no Oriente. É provável que os benefícios das restrições calóricas sejam conhecidos de forma intuitiva pela religião budista há 9 séculos ou mais. Comer menos, então, prolonga a vida? Essa é uma evidência que poucos se atrevem a questionar. Sem chegar ao limite da subnutrição, comer menos calorias do que o corpo pede parece ser um otimizador da longevidade. O segredo para consumir poucas calorias e ser saudável é comer muitos alimentos com alto valor nutritivo, conhecido em inglês como superfoods.
superalimentos e restringir os que têm excesso de calorias vazias, cujo aporte energético não é aproveitado pelo ser humano. A restrição calórica de que falamos é uma das técnicas mais eficazes para ganhar anos de vida. Tanto os experimentos com ratos de laboratório quanto os estudos realizados em zonas azuis demonstram que passar um pouco de fome, a famosa lei dos 80%, prolonga a juventude do corpo. Se ele tem sempre calorias o suficiente ou mesmo em excesso, se torna mais lento e se desgasta, uma despendendo uma grande quantidade de energia para digerir os alimentos. Um dos benefícios da restrição calórica é que ela reduz os níveis de IGF-1, fator de crescimento insulínico tipo 1. Uma proteína que tem um papel muito importante no processo de envelhecimento. Uma das razões pelas quais tanto os animais quanto os humanos envelhecem é a presença de uma quantidade excessiva de IGF-1 no sangue. Ainda não se sabe se a restrição calórica irá prolongar a expectativa de vida dos seres humanos, mas cada vez mais dados indicam que a restrição moderada de calorias no combate à obesidade, diabetes tipo 2, inflamações, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de reduzir fatores de riscos metabólicos relacionados ao câncer. Se nossa rotina laboral não nos permite pôr em prática a lei dos 80% todos os dias, uma alternativa é jejuar 1 ou 2 dias por semana, a dieta 5-2, que está na moda nos Estados Unidos. Recomenda jejuar 2 dias por semana, menos de 500 calorias nos dias de jejum, e comer normalmente nos outros 5 dias. Jejuar ajuda o sistema digestivo a descansar e se depurar, entre muitos outros benefícios. 15 antioxidantes naturais da dieta de Okinawa. Os antioxidantes são moléculas que retardam a oxidação das células, neutralizando os radicais livres que danificam o corpo e provocam seu envelhecimento. É bastante conhecido o poder antioxidante do chá verde, do qual adiante falaremos mais. Os 15 alimentos-chave para a vitalidade dos okinawanos, graças a seu alto teor de antioxidantes e por serem consumidos quase todos os dias, são os seguintes: tofu, miso, bonito, cenoura, goua, uma verdura verde e amarga, kombu, um tipo de alga, repolho, nori, alga, cebola, brotos de soja, retima, um tipo de pepino, grãos de soja cozidos ou crus, batata doce, pimentões, chá sampincha. O chá sampincha, a infusão que reina em Okinawa. Esse é o chá mais consumido em Okinawa. Trata-se de uma mistura de chá verde e flores de jasmim. O equivalente mais próximo no Ocidente é o chá de jasmim, que em geral vem da China. Um estudo realizado por Hiroko Sho, na Universidade de Okinawa, chegou à conclusão de que o chá de jasmim baixa os níveis de colesterol no sangue. Em Okinawa, o chá de sampincha é encontrado em todo tipo de formato e está presente em todas as máquinas de bebidas pelas ruas. Além dos benefícios antioxidantes do chá verde, também inclui os benefícios do jasmim, reduz o risco de infartos, fortalece o sistema imunológico, ajuda a aliviar o estresse, reduz os níveis de colesterol. Os okinawanos tomam, em média, 3 xícaras de chá de sampincha por dia. No Ocidente, pode ser difícil encontrar esta mistura exata, mas podemos optar pelo chá de jasmim ou por um chá verde de alta qualidade. Os segredos do chá verde. Essa infusão foi considerada há séculos um produto de alto poder medicinal. Estudos recentes confirmaram tais propriedades e atestaram a influência dessa planta milenar na longevidade de quem a consome com frequência. Proveniente da China, onde existe há milênios, somente foi exportada ao resto do mundo alguns poucos séculos atrás, diferentemente de outros chás e graças à sua secagem ao ar livre sem fermentação. O chá verde conserva seus princípios ativos mesmo depois de seco e triturado. Por isso apresenta uma grande quantidade de efeitos positivos na saúde.
controla o colesterol, reduz os níveis de açúcar no sangue, regula o fluxo sanguíneo, protege contra a gripe graças à sua vitamina C, favorece os ossos graças ao seu alto teor de fluoreto, protege contra algumas infecções bacterianas, protege contra a radiação solar, tem efeitos depurativos e diuréticos. O chá branco, com uma taxa ainda maior de polifenóis, pode ser até mais potente contra o envelhecimento. De fato, ele é considerado o produto natural com maior poder antioxidante do mundo. Tanto é que uma infusão do chá branco pode equivaler a cerca de 1 dúzia de copos de suco natural de laranja. Resumindo, tomar chá verde ou branco todos os dias pode ajudar a reduzir a quantidade de radicais livres e, dessa forma, manter a juventude por mais tempo. Ojime, um caso à parte. Chamado também de Aldeia dos Centenários, é o povoado com maior longevidade de Okinawa. Além de viver mais, os habitantes de Ojime também se mantêm com saúde por mais tempo. Não é raro ver pessoas com mais de 90 anos andando de moto ou centenários caminhando e cuidando de suas hortas. Em comparação ao resto do Japão, em Ojime consome-se 3 vezes mais verduras todos os dias, 1,5 mais legumes, soja, mais algas e peixes que no restante do país, arroz em uma quantidade inferior à média nacional japonesa. O poder das shikuwazas. Essa fruta é o cítrico por excelência de Okinawa. É o maior produtor de todo o Japão, é Ojime. De acidez extraordinária, é impossível tomar o suco se não for diluído antes em água. O sabor da shikuwaza está entre os de um limão e o de uma tangerina, com a qual se parece externamente. A shikuwaza tem uma grande quantidade de nobiletina, que é um dos flavonoides com alto poder antioxidante. Qualquer tipo de cítrico, pomelos, laranjas, limões, contém nobiletina, mas as shikuwazas de Okinawa têm uma concentração de nobiletina 40 vezes maior que as laranjas. Foi comprovado que o consumo dessa substância ajuda a proteger contra arteriosclerose, câncer, diabetes tipo 2 e obesidade em geral. Tem, além disso, vitamina C e B1, caroteno e minerais. É usada em todo tipo de prato tradicional para adicionar sabor à comida e também é ingerida em forma de suco. Enquanto realizávamos nosso estudo, no dia do aniversário dos idosos, foi servido o bolo de shikuwaza, o canone dos antioxidantes para ocidentais. Em 2010, o jornal Daily Mirror publicou uma lista de alimentos recomendados pelos especialistas para retardar o envelhecimento. Entre eles, encontravam-se verduras, pela alta concentração de água e minerais além de fibra, por exemplo, a selga e brócolis. Peixe azul, pelo alto teor de antioxidantes em sua gordura, por exemplo, o salmão, a cavala, o atum e a sardinha. Frutas são uma grande fonte de vitaminas e ajudam a eliminar toxinas. Não podem faltar os cítricos, os morangos ou os damascos. Frutas vermelhas têm uma grande quantidade de antioxidantes fotoquímicos, por exemplo, mirtilos e goji berries. Frutos secos contêm antioxidantes e vitaminas e fornecem energia. Cereais dão energia e contêm minerais, por exemplo, aveia e trigo. Azeite de oliva, pelo efeito antioxidante que se reflete na pele. Vinho tinto, com moderação, pela alta capacidade de antioxidante e vasodilatadora. Seguir essa dieta de forma habitual ajudará a nos fazer sentir mais jovens e retardar o envelhecimento prematuro do nosso organismo. Nota: os alimentos que devem ser eliminados são as farinhas e os açúcares refinados, a
confeitaria industrializada e os alimentos pré-cozidos, assim como o leite de vaca e seus derivados. Capítulo 8. Mover-se de forma suave é viver mais. Exercícios do Oriente que favorecem a saúde e a longevidade. Estudos feitos nas zonas azuis indicam que os que mais vivem não são aqueles que praticam mais esporte, e sim os que se movimentam mais. Quando visitamos Ojime, o povoado mais longevo do mundo, descobrimos que mesmo as pessoas com mais de 80 ou 90 anos são muito ativas. Não ficam sentadas em casa olhando a janela e lendo o jornal. Os habitantes de Ojime caminham muito, dirigem e vão ao karaokê comunitário. Levantam-se de manhã cedo e, assim que terminam de tomar o café, seguem para a horta a fim de arrancar ervas daninhas com as mãos. Não praticam nenhum esporte, mas não deixam de se movimentar ao realizar suas rotinas diárias. Tão simples quanto se levantar da cadeira. O metabolismo se torna 90% mais lento depois que passamos dos 30 minutos sentados. As enzimas que levam as gorduras das artérias para os músculos reduzem sua atividade. Depois de 2 horas sentados, o colesterol bom do sangue tem uma queda de 20%. Basta nos levantarmos por 5 minutos para que tudo volte à normalidade. Levantar-se da cadeira é muito simples, é quase estúpido não fazer isso, declarou Gavin Bradley em entrevista ao Washington Post. Bradley é um dos maiores especialistas no assunto e diretor de uma associação internacional dedicada à conscientização sobre os malefícios de ficar o tempo todo sentado. Pode ser difícil mover-se de forma natural e saudável no dia a dia quando se vive na cidade, mas é possível recorrer a exercícios que há muitos séculos já demonstraram seus benefícios para o organismo. As disciplinas orientais para equilibrar alma, corpo e mente entraram na moda no Ocidente, mas em seus países de origem vêm sendo usadas há milênios para proporcionar mais saúde. A yoga, de origem indiana, mas muito popular no Japão, e as disciplinas chinesas do Tai Chi, o do Qigong, entre outras modalidades, buscam criar harmonia entre o corpo e a mente, permitindo que a pessoa enfrente a vida com integridade, alegria e serenidade. São considerados como chancela da ciência, elixires da juventude. Esses exercícios suaves beneficiam profundamente a saúde e são indicados em especial para as pessoas mais velhas que têm mais dificuldade para se manter em forma. Foi comprovado que, entre outras coisas, o Tai Chi ajuda a aliviar a osteoporose, retardar o mal de Parkinson e promover uma boa circulação sanguínea, além de melhorar a flexibilidade e a tonificação musculares. Os benefícios emocionais não são menos importantes, já que o Tai Chi é um bom recurso contra o estresse e a depressão. Praticar uma disciplina oriental ajuda a prolongar a vida, como demonstram os centenários japoneses. Mais adiante, conheceremos alguns desses métodos que favorecem a saúde e a longevidade, mas, como aperitivo, vejamos um exercício puramente japonês para começar o dia. Rádio Taiso. Esse tipo de exercício de aquecimento matinal é praticado desde antes da Segunda Guerra Mundial. A palavra rádio se deve ao fato de que as instruções de cada exercício costumavam ser transmitidas por esse meio de comunicação. Hoje em dia, as pessoas costumam praticar os exercícios pela manhã, sincronizando um canal de televisão que os emite. Um dos principais objetivos de praticar o rádio Taiso é reforçar o espírito de cooperação e unidade entre todos os participantes. Pratica-se sempre em grupo e, em geral, nas escolas antes do início das aulas e nas empresas antes do início do expediente. Um dos pontos em comum que encontramos em quase todos os entrevistados de Ojime é a prática do rádio Taiso, a maioria pela manhã.
Até na casa de saúde que visitamos, alguns idosos, já prostrados em cadeiras de roda, também dedicavam 5 minutos a esses exercícios. Quando praticados em grupo, costumam ser feitos com a ajuda de alto-falantes em pistas esportivas ou em grandes salas. Podem ser executados em 5 ou 10 minutos, dependendo se o praticante faz toda a sequência ou apenas parte dela. Os movimentos se concentram em alongamentos e em trabalhar a mobilidade das articulações. Um dos mais conhecidos consiste apenas em erguer os braços acima da cabeça e em seguida baixá-los, fazendo um movimento circular. Yoga. Disseminada tanto no Japão quanto no Ocidente, a yoga pode ser praticada por quase todas as pessoas. Alguns de seus movimentos foram adaptados para pessoas com deficiências e mulheres grávidas. A yoga vem da Índia, onde se desenvolveu há milênios com o objetivo de proporcionar a comunhão entre os elementos físicos e mentais do ser humano. A própria palavra sânscrita yoga deriva da raiz yuj, que significa controlar, unir, jungir. Da mesma forma, a prática busca pôr corpo e mente em harmonia para levar a pessoa a caminhar em direção a uma vida saudável e em sintonia com o que rodeia. Portanto, os principais objetivos da yoga são a comunhão com a nossa natureza humana, a purificação mental e física, a aproximação do divino. Tipos de yoga. Embora todos busquem objetivos semelhantes, existem diversos tipos de yoga, segundo a tradição e os textos a partir dos quais essa disciplina foi desenvolvida. As diferenças estão basicamente, como dizem os mestres, no caminho escolhido para se alcançar o auge da perfeição. Jnana Yoga, a yoga do conhecimento que busca disciplina e crescimento mental. Karma Yoga, concentra-se na ação, nas tarefas e nas obrigações que podem ser realizadas a fim de servir a si mesmo e à comunidade. Bhakti Yoga, a yoga da devoção e da entrega ao divino. Mantra Yoga, concentra-se na recitação de mantras para alcançar um estado de relaxamento mental. Kundalini Yoga, inclui diversos passos combinados para chegar ao estado desejado. Raja Yoga, conhecida como o caminho real, engloba diversos passos para a comunhão total com si mesmo e com os demais. Hatha Yoga, a mais disseminada no Ocidente e no Japão, caracteriza-se pelas asanas, postura por meio dos quais se busca o equilíbrio. Como realizar a saudação ao sol? Um dos exercícios mais emblemáticos do Hatha Yoga é a saudação ao sol. Para realizá-lo, basta seguir esses 12 passos básicos. 1. Junte os pés e erga o corpo. Deixe-o reto, mas sem tensão. Expire. 2. Una as palmas das mãos e, mantendo a posição, erga os braços acima da cabeça, arqueie um pouco o corpo para trás enquanto inspira. 3. Expire e se incline para a frente até tocar o chão com as palmas das mãos, mantendo os joelhos estendidos. 4. Uma das pernas para trás e estique-se a fim de tocar o chão com a ponta dos dedos. Inspire. 5. Leve a outra perna para trás e mantenha os braços e pernas esticados enquanto prende a respiração. 6. Ao expirar, dobre os braços e leve o peito até o chão e para a frente, apoiando os joelhos no chão. 7. Estique os braços e arqueie a coluna para trás, mantendo a metade inferior do corpo colada ao chão. Inspire. 8. Apoie as mãos e os pés no chão e erga o quadril até estar com pernas e braços esticados, formando um V invertido. Expire durante o processo. 9. Leve para a frente a mesma perna que antes havia esticado
e flexione-a até que seu joelho e seu pé estejam alinhados abaixo de sua cabeça e entre as mãos. Inspire. 10. Erga-se, mantendo as mãos no chão, como na posição 3. Expire. 11. Levante os braços acima da cabeça com as palmas das mãos unidas e arqueie as costas como na posição 2 enquanto inspira. 12. Baixe os braços até a posição inicial da montanha enquanto expira. Assim, terá saudado o sol, preparando-se para um dia fabuloso. Tai Chi, também chamado de Tai Chi Chuan, é uma arte marcial chinesa muito popular no Japão, cujas primeiras escolas se basearam no budismo e no confucionismo centenas de anos atrás. De acordo com a tradição chinesa, seu criador foi Shan San Fen, mestre taoísta e praticante de artes marciais, embora Yang Luchan tenha sido quem o difundiu pelo resto do mundo no século XIX. O Tai Chi era uma arte marcial ninja interna, ou seja, que buscava a superação pessoal. Sua finalidade era a autodefesa, vencer o adversário empregando o mínimo de força possível e enfatizando a agilidade. Mais tarde, o Tai Chi, que também era considerado um meio para curar o corpo e a mente, se converteu em uma técnica para promover a saúde e a paz interior. O governo chinês popularizou para incentivar os cidadãos a fazer exercícios e ele perdeu a reputação de arte marcial para se tornar uma fonte de saúde e bem-estar. Tipos de Tai Chi. Existem diversas escolas e tipos de prática do Tai Chi, entre os quais, historicamente, se destacam os seguintes. Tipo Shen. Caracteriza-se por alternar movimentos lentos com outros explosivos. Tipo Yang, com movimentos lentos e fluidos, é o mais conhecido. Tipo Wu, emprega movimentos breves, muito lentos e precisos. Tipo Hao, os movimentos externos são quase microscópicos porque o foco está nos internos. É uma das formas menos praticadas do Tai Chi, até mesmo na China. Seja qual for o estilo escolhido, todos compartilham os seguintes objetivos. 1. Controlar o movimento com a quietude. 2. Superar a força com delicadeza. Mover-se depois, mas chegar primeiro. 4. Conhecer a si mesmo e ao oponente. 10 princípios básicos para praticar o Tai Chi. Segundo o mestre Yang Shenfu, existem 10 princípios básicos para a prática correta do Tai Chi. São eles: 1. Cabeça alta com a energia concentrada nela. 2. Peito contraído e costas esticadas, tornando os ossos dos membros inferiores leves. 3. Cintura relaxada para que guie todo o corpo. 4. Diferenciar entre pesado e leve para identificar onde recai o peso do corpo. 7. União da parte superior com a inferior do corpo para que atuem juntas. 8. Comunhão do interno com o externo, deixando mente e corpo, respiração sincronizados. 9. Concatenação dos movimentos sem interrupções para que sejam fluidos e harmoniosos. 10. Buscar da calma dentro do movimento. A ação do corpo leva ao relaxamento da mente. Imitando nuvens. Um dos exercícios fluidos mais famosos do Tai Chi consiste em representar as nuvens com um exercício chamado mover as mãos como nuvens. Siga-o passo a passo. 1. Estenda os braços para frente, com as palmas voltadas para baixo. 2. Gire as mãos para dentro como se abraçasse uma árvore. 3. Abra os braços para os lados. 4. Leve o braço direito para cima e para o centro e o esquerdo para baixo e para o centro. 5. Desenhe uma bola imaginária na frente do corpo. Gire a mão direita na direção do rosto.
6. Gire a mão direita na direção do rosto. 7. Ponha o peso do corpo sobre o pé direito e gire o corpo sem tirar os pés do chão para esse lado enquanto acompanhe os movimentos da mão com os olhos. 8. Mude a posição das mãos, levando a direita até a cintura e a esquerda até a frente do rosto. 9. Passe o peso do corpo para o pé esquerdo. 10. Gire para o lado esquerdo, olhando o tempo todo para a mão esquerda erguida. 11. Repita os movimentos de forma fluida, trocando o peso do corpo sobre cada pé ao mudar a posição das mãos. 12. Volte a esticar os braços diante do corpo e baixe-os devagar para voltar à posição inicial. Qigong, também conhecido como Qigong, deriva de Qi, energia vital, e Gong, trabalho. Objetivo é trabalhar com a força vital do organismo, embora seja de certa forma moderna, em especial o termo que a denomina hoje em dia. A arte do Qigong tem origem nas antigas Daoyin, as artes orientais destinadas a melhorar o bem-estar mental e a saúde física. A técnica surgiu em diversos tratados sobre treinamento e artes marciais no início do século XX e, na década de 1930, passou a ser adotada em hospitais, como demonstra o livro El Método de Tratamento com Qigong para la tuberculose. O método de tratamento Qigong para a tuberculose, de Dong Hao. Mais tarde, o governo chinês começou a popularizá-lo como ocorreu com o Tai Chi. O Qigong é praticado por meio de exercícios físicos estáticos ou dinâmicos que estimulam a respiração. Existem diversos estilos dessa disciplina, mas em todos eles se busca reforçar a energia vital. Existe a energia vital existente e regenerá-la. Ainda que os movimentos em geral sejam suaves, o trabalho é intenso. Benefícios do Qigong. De acordo com diversos estudos científicos, o Qigong, assim como o Tai Chi e a Yoga, tem numerosos efeitos sobre a saúde. Em seu artigo Aplicações Médicas do Qigong, Sancier destaca os seguintes efeitos entre os outros comprovados. Modificações nas ondas cerebrais. Melhora o equilíbrio de hormônios sexuais. Menor incidência de mortes por infarto. Melhora da pressão arterial dos pacientes hipertensos. Reforço da densidade óssea. Melhora da circulação sanguínea, retardamento dos sintomas associados à senilidade, maior eficácia e equilíbrio entre as funções do corpo, maior irrigação cerebral e comunicação mente-corpo, aumento da força da função cardíaca, atenuação dos efeitos secundários dos tratamentos contra o câncer. Praticar essas artes não apenas ajuda a conservar a boa forma física, mas também permite manter o organismo saudável e aumentar o tempo de vida por meio de uma saúde melhor e ativa. Métodos para praticar o Qigong. Para praticar o Qigong de forma correta, é preciso levar em consideração que a energia vital flui para todo o organismo. Para isso, é necessário saber regular todas as suas partes. 1. Tiao Shen, regular o corpo. Para adquirir uma postura correta, é importante estar bem enraizado ao chão. 2. Tiao Shi, regular a respiração, até que esteja calma, suave e cheia de paz. 3. Tiao Xin, regular a mente a mais complicada, já que implica deter os pensamentos. Tiao Shi, regular a energia vital. Por meio da regulação das 3 anteriores, ela vai fluir de forma natural. Tiao Shen, regular o espírito, para manter o tom, já que o
Espírito é a força e a raiz na batalha, como escreve Yang Junming em The Essence of Taiji Qigong, a essência do Tai Chi Qigong. Dessa forma, o organismo estará preparado para atuar com o mesmo objetivo e de forma coordenada. Praticar os 5 elementos do Qigong. Um dos exercícios mais conhecidos do Qigong é o que concatena a representação dos 5 elementos: terra, água, madeira, metal e fogo. Essa série de movimentos busca equilibrar os 5 fluxos de energia para melhorar a função da mente e dos órgãos. Há diversas formas de praticá-los. Nesse exemplo, seguiremos os exercícios da professora Maria Isabel Garcia Monreal, do Instituto Qigong de Barcelona. Terra. 1. Afaste as pernas até que os pés estejam alinhados aos ombros. 2. Gire um pouco as pontas dos pés para fora a fim de consolidar a postura. 3. Mantenha os ombros relaxados, os braços caídos e um pouco afastados do corpo. A postura de Wu-Qi ou enraizar-se. 4. Enquanto inspira, levante os braços até deixar as mãos na altura dos ombros com as palmas voltadas para baixo. 5. Expire enquanto flexiona os joelhos e baixe os braços até que as mãos estejam na altura do abdômen com as palmas viradas para dentro. Mantenha a postura por alguns segundos, concentrando-se na respiração. Água. 1. Partindo da postura terra, flexione os joelhos para se agachar, mantendo o tronco reto, expire durante o processo. Empurre o cóccix para baixo a fim de alongar a região lombar. Inspirando, erga-se outra vez até voltar à postura da terra. 4. Repita 3 vezes o exercício. Madeira. 1. Partindo da postura terra e, enquanto inspira, gire as palmas para cima e abra os braços para os lados em um círculo, até que as mãos estejam na frente das clavículas. Gire-as de forma que as palmas e os cotovelos fiquem virados para baixo, mantendo os ombros relaxados. 2. Desfaça o movimento enquanto expira, desenhando até embaixo um círculo com os braços e voltando à posição inicial. 3. Repita 3 vezes. Metal. 1. Partindo da postura terra, erga os braços até que as mãos estejam na altura do externo. 2. Posicione as palmas uma de frente para a outra, mantendo uma distância de 10 centímetros entre elas com os dedos relaxados e um pouco separados. 3. Enquanto inspira, afaste as mãos até alinhá-las aos ombros. 4. Expirando, volte a aproximar as mãos até que estejam de volta à posição 2. 5. Respire 3 vezes, notando como a energia se condensa a cada vez que as mãos se unem em frente aos pulmões. Fogo. 1. Da postura da terra e enquanto inspira, erga as mãos até a altura do coração, mantendo uma um pouco acima da outra com as palmas voltadas para o centro. 2. Faça um movimento giratório com as mãos e sinta a energia do coração. 3. Gire de leve o corpo para a esquerda enquanto mantém os cotovelos paralelos ao chão. 4. Afaste as mãos com as palmas ainda voltadas para a outra, levando a que está em cima até a altura do ombro e a que está embaixo até o abdômen. 5. Expirando, reúna outra vez as mãos em frente ao coração. Conclusão da série. 1. Da postura terra e inspirando, volte e erga as mãos até a altura dos ombros com as palmas voltadas para baixo. 2. Enquanto expira, baixe os braços até relaxá-los junto ao corpo e volte à posição inicial de Wu-Qi. Shiatsu, originário do Japão e criado no início do século XX, sobretudo para tratamento de artrite, tem como foco também o trabalho das energias por meio da pressão,
em especial pela imposição dos polegares e das palmas das mãos. Combinado com alongamentos e exercícios de respiração, o shiatsu busca criar o equilíbrio entre os diferentes elementos do corpo. Não importa se o Dao Yin, exercício para manter a saúde, tem um nome, imita algo ou está gravado em jade. O que importa é a técnica e a essência do que realmente se está praticando. Esticar e contrair, inclinar e levantar a cabeça, dar passos, deitar-se, descansar ou estar de pé, caminhar ou andar devagar, gritar ou respirar. Tudo pode ser um Dao Yin. Respirar melhor para viver mais. O livro Xiuzen Shishu, conhecido no Ocidente como 10 Books on the Cultivation of Perfections, os 10 livros para cultivar a perfeição, data do século XIII e é um compêndio de materiais de diversas origens para desenvolver a mente e o corpo. Cita, entre outros, Sun Simião, um célebre médico e ensaísta chinês do século VI. Conhecedor das tradições do Oriente, Sun Simião nos dá pistas para viver bem de acordo com as estações do ano. A primavera, respire Shu para ter clareza visual e a madeira pode ajudar seu fígado. No verão, tome o Ri para que coração e fogo fiquem em paz. No outono, respire Si para estabilizar o corpo e reúna metal, mantendo os pulmões unidos. Para os rins, depois respire Xiu e observe sua água interior se acalmar. Nas 4 estações, faça respirações profundas para que o baço possa processar os alimentos. E, é claro, evite expirar ruidosamente, não deixando nem que seus próprios ouvidos o ouçam. A prática é excelente e o ajudará a preservar seu elixir divino. Capítulo 9. Resiliência e o Wabi-sabi. Como enfrentar os problemas e as transformações da vida sem envelhecer por causa do estresse e da ansiedade. O que é resiliência? Uma das características comuns a todos aqueles que têm o Ikigai bem claro é que sua paixão persiste, aconteça o que acontecer. Mesmo quando a vida lhes apresenta um revés, quando tudo se torna obstáculo, eles nunca se rendem, continuam lutando, não importa o que aconteça. Estamos falando de resiliência, um conceito que se popularizou na psicologia ao longo das últimas décadas. A resiliência não é apenas a capacidade de ser perseverante e seguir lutando em qualquer circunstância. Como veremos neste capítulo, também é uma atitude que podemos cultivar para nos manter concentrados no que importa na vida e não no que é urgente, sem deixar que as emoções negativas nos dominem. Na última sessão, apresentaremos técnicas para ir além da resiliência e promover a antifragilidade. Cedo ou tarde, todos teremos que enfrentar momentos difíceis e a forma como lidamos com eles pode significar uma grande diferença em nossa qualidade de vida. Treinar a mente e o corpo e nosso estado emocional resiliente é fundamental para enfrentarmos os contratempos da vida. Nanakorobi Iaoki. Se cair 7 vezes, levante-se 8. Ditado japonês. A resiliência é nossa habilidade de enfrentar contratempos. Quanto mais resilientes formos, mais fácil será se levantar e recuperar o sentido da vida. O resiliente sabe se manter concentrado em seus objetivos, no que importa, sem se deixar levar pelo desânimo. Sua força vem da flexibilidade, de saber se adaptar às mudanças e aos golpes do destino, concentrar-se nas questões sobre as quais tem controle, sem se preocupar com aquilo que não pode controlar, como na célebre oração de Reinhold Niebuhr. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar,
coragem para mudar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Estoicismo e budismo para a resiliência emocional. Siddhartha Gautama Buda era o príncipe Kapilavastu e nasceu rodeado de luxo em um palácio. Aos 16 anos, casou-se e teve um filho. A riqueza da família não satisfez Siddhartha, que aos 29 anos decidiu experimentar um estilo de vida diferente e fugiu do palácio para viver como asceta. Mas o asceticismo tampouco funcionou. Não alcançou a felicidade e o bem-estar que buscava. Nem a riqueza, nem o asceticismo extremo funcionaram. Ele se deu conta de que uma pessoa sábia não deve ignorar os prazeres. Pode viver com eles, mas deve se manter o tempo inteiro consciente do quanto é fácil ser escravizado por eles. Zenão de Sítio começou sua educação na escola dos cínicos. Eles praticavam um estilo de vida ascético, deixando de lado todo tipo de prazer terreno. Viviam nas ruas e a única coisa que possuíam era a roupa do corpo. Vendo que o cinismo não lhe trazia bem-estar, Zenão o abandonou e fundou a escola dos estoicos. Sua filosofia começou admitindo que não há nada de mal em aproveitar os prazeres da vida, desde que eles não nos controlem. Temos, portanto, que estar sempre preparados para a perda de qualquer prazer. O objetivo não é eliminar toda a emoção e todo o prazer de nossas vidas, cinismo, mas sim nos livrar apenas das emoções negativas. Desde a sua fundação, um dos objetivos tanto do budismo quanto do estoicismo é o controle de prazeres, desejos e emoções. Embora as duas filosofias sejam muito diferentes entre si, elas têm como objetivo comum reduzir nosso ego e controlar as emoções negativas. No fundo, tanto o estoicismo quanto o budismo são metodologias para praticar o bem-estar. Segundo o estoicismo, nossos desejos e prazeres não são o problema. Podemos desfrutar deles desde que não sejamos dominados. Para os estoicos, aqueles que conseguiam controlar suas emoções eram pessoas virtuosas. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando conseguimos o trabalho dos nossos sonhos, depois de um tempo queremos mudar para outro melhor. Se ganhamos na loteria e compramos um bom carro, depois de um tempo talvez queiramos um veleiro. Quando enfim conseguimos conquistar o homem ou a mulher que desejávamos, de repente sentimos curiosidade por outra pessoa. Os humanos podem ser insaciáveis. Para os estoicos, esse tipo de desejo e ambição não é digno de ser perseguido. O objetivo da pessoa virtuosa é a tranquilidade, a apatia, um estado sem emoções negativas, como ansiedade, medo, pena, vaidade, enfado e repleto de emoções positivas como alegria, amor, serenidade e gratidão. A fim de manter uma mente virtuosa, os estoicos praticavam algo parecido com a visualização negativa. Imaginavam a pior coisa que poderia acontecer, para assim estarem preparados em caso de certos privilégios e prazeres desaparecerem de sua vida. Para praticar a visualização negativa, temos que contemplar eventos negativos, mas sem nos preocupar com eles. Sêneca, um dos homens mais ricos da Roma antiga, levou uma vida com todo tipo de luxo, mas era um estoico praticante. Recomendava a prática da reflexão e da visualização negativa todas as noites antes de dormir. E não apenas visualizava situações negativas, mas as colocava em prática. Por exemplo, ao viver por uma semana sem a ajuda de criados e sem beber e comer como uma pessoa rica, assim era capaz de responder a pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer? Meditar para sanar as emoções. Além da visualização
e de não se deixar levar pelas emoções negativas. Outro fundamento do estoicismo é ter consciência de que está sob o nosso controle e do que não está, como vimos na oração de serenidade de Reinhold Niebuhr. Não adianta nada nos preocuparmos com coisas que estão fora do nosso controle. Devemos distinguir claramente o que podemos e o que não podemos controlar, para, dessa maneira, aprender a não nos deixar levar pelas emoções negativas. O que perturba a mente dos homens não são os fatos, mas o julgamento que fazemos sobre eles, dizia Epiteto. Os zen budistas utilizam a meditação para se conscientizar de suas emoções e seus desejos e, assim, se libertar deles. O Zen budismo não consiste apenas em deixar a mente em branco, mas em observar pensamentos e emoções conforme eles vão surgindo, sem se deixar afetar por eles. Dessa forma, treinamos a mente a não se permitir levar pela ira, pela inveja, pelo ressentimento. Um dos mantras mais usados no budismo, Om Mani Padme Hum, consiste no controle das emoções negativas, no qual Om é a generosidade que purifica o ego, Ma é a ética que purifica a inveja, Ni é a paciência que purifica as paixões e os desejos, Ped é a diligência que purifica os preconceitos, Mi é a renúncia que purifica a cobiça e é a sabedoria que purifica o ódio. O agora é a impermanência das coisas. Outro segredo para cultivar a resiliência é saber em que tempo viver. Tanto o budismo quanto o estoicismo nos lembram de que a única coisa que existe e que está sob nosso controle é o presente. Não devemos nos preocupar com o passado ou o futuro e deixar de apreciar as coisas como elas são neste momento, no agora. Estamos aqui e agora. O único momento em que estamos vivos é o presente, disse Thich Nhat Hanh. Além do agora, os estoicos recomendam contemplar a impermanência das coisas que nos rodeiam. O imperador Marco Aurélio dizia: as coisas que amamos são como as folhas de uma árvore, podem cair a qualquer momento e que o vento bata. Também afirmava que a mudança no que nos rodeia não é algo acidental, faz parte da essência do universo. Um pensamento muito budista, de fato. Precisamos estar conscientes de que tudo o que temos e todas as pessoas que amamos desaparecerão em algum momento. Isso é algo que devemos ter em mente, mas sem nos tornarmos pessimistas. Ter consciência da impermanência das coisas não deve nos entristecer, mas sim nos estimular a amar o presente e o que estão à nossa volta. Todas as coisas humanas têm uma vida curta e perecerão, dizia Sêneca. A natureza transitória, efêmera e impermanente do mundo é o cerne de qualquer disciplina budista. Manter isso sempre em mente nos ajuda a não padecer demais quando sofremos alguma perda. Wabi-sabi e Ichigo-ichi. O wabi-sabi é um conceito japonês que ensina a beleza da natureza perecível, mutável e imperfeita de tudo o que nos rodeia. Em vez de buscar a beleza na perfeição, devemos procurá-la no que é imperfeito e incompleto. Essa é a razão pela qual um japonês valoriza uma xícara de formato irregular atravessada no meio por uma rachadura. Apenas o que é imperfeito, efêmero e incompleto tem verdadeira beleza, uma vez que assim se assemelha à natureza. Um conceito japonês complementar seria o Ichigo-ichi, que pode ser traduzido como este momento, existe apenas agora e não voltará a acontecer.
É usado sobretudo em reuniões de pessoas para lembrar que cada encontro com os amigos, famílias ou desconhecidos é o único e não se repetirá. Por isso, devemos desfrutar do momento sem nos deixar levar pelas preocupações do passado ou do futuro. O conceito de Ichigo Ichi é muito utilizado durante a cerimônia do chá, na meditação zen e nas artes marciais japonesas. Todas essas práticas têm como fio condutor o momento presente. Na Europa, estamos acostumados à imutabilidade de catedrais e edifícios de pedra. Às vezes, temos a sensação de que nada muda e nos esquecemos da passagem do tempo. A arquitetura grego-romana ama a simetria, as linhas perfeitas e delimitadas, fachadas imponentes, edifícios e estátuas de deuses que transcendem a passagem dos séculos. A arquitetura japonesa, ao contrário, não tenta ser imponente nem pretende ser perfeita, pois segue o espírito wabi-sabi. A tradicional construção em madeira assume que deixará de existir no futuro e que precisará das gerações futuras para ser reconstruída. A cultura japonesa aceita a natureza perecível do ser humano e de tudo o que criamos. No Japão, há milênios, o templo de Ise é reconstruído a cada 20 anos. O importante não é que o edifício permaneça de pé durante muito tempo, mas que as tradições e os costumes sejam mantidos. Isso sim, pode transcender a passagem do tempo ainda mais do que os edifícios construídos pelos seres humanos. O segredo é aceitar que há certas coisas sobre as quais não temos controle, como a passagem do tempo ou a natureza efêmera do que nos rodeia. O Ichigo Ichi nos ensina a viver no presente e a desfrutar de cada momento único que a vida nos proporciona. Para isso, vale a pena descobrir e seguir o próprio Ikigai. O Wabi-Sabi nos ensina a apreciar a beleza do imperfeito como oportunidade de crescimento. Antifragilidade além da resiliência. Reza a lenda que quando Hércules enfrentou a Hidra de Lerna pela primeira vez, ficou desesperado ao ver que, ao cortar uma de suas cabeças, outras duas cresciam. Nunca poderia matá-la se ela se tornava cada vez mais forte ao receber um golpe. O ensaísta de origem libanesa Nicolas Taleb explica em seu livro Antifrágil coisas que se beneficiam com o caos, que usamos a palavra fragilidade para designar coisas, pessoas ou organizações que se debilitam ao ser feridas e as palavras robustez e resiliência para designar aquilo que aguenta golpes sem se abater, mas não há uma palavra sem nenhum idioma para se referir ao que se fortalece ao ser ferido até certo ponto. Para falar do poder da Hidra de Lerna, daquilo que se torna mais forte ao receber um golpe, Nicolas Taleb propõe a palavra antifragilidade. Por trás dessa ideia está o célebre aforismo de Nietzsche: o que não nos mata nos fortalece. Catástrofes ou eventos fora do normal são bons exemplos para explicar fenômenos antifragilidade. Em 2011, um tsunami na região de Tohoku provocou um estrago enorme em dezenas de povoados e cidades da costa. Infelizmente, muita gente morreu e aldeias inteiras desapareceram. Ao visitar a costa afetada 2 anos após a catástrofe, depois de dirigir por muitos quilômetros de estradas com crateras e passar diante de vários postos de gasolina vazios, atravessamos diversos povoados fantasmas com ruas tomadas por casas em ruínas, carros amontoados e estações de trem abandonadas. Esses povoados são lugares frágeis e esquecidos pelo governo que não puderam se recuperar. Outras cidades, como Ishinomaki ou Kezenuma,
foram muito devastadas, mas graças à ajuda de muitas pessoas, conseguiram ser reconstruídas em alguns anos. Ishinomaki e Kazenuma demonstraram sua robustez e capacidade de voltar à normalidade depois da catástrofe. O terremoto também afetou a central nuclear de Fukushima. Nesse caso, os engenheiros da TEPCO não estavam preparados para receber um golpe e se recuperar rápido. A central de Fukushima, contudo, segue em estado de emergência e permanecerá assim ao longo de várias décadas. Ela demonstrou sua grande fragilidade diante de um evento de proporções desconhecidas. Minutos depois do terremoto de março de 2011, as bolsas de valores japonesas fecharam. Que tipo de empresa gerou mais movimento nos minutos após o terremoto e durante as semanas seguintes? As grandes construtoras, elas não pararam de subir na bolsa desde 2011, uma vez que reconstruir toda a costa de Tohoku trouxe um grande benefício para esse tipo de companhia. Nesse caso, as construtoras japonesas são antifrágeis, já que foram muito beneficiadas pela catástrofe. Vejamos agora como podemos aplicar esse conceito à nossa vida cotidiana, como podemos ser mais antifrágeis. Passo 1. Acrescentar redundâncias à nossa vida. Em vez de contar com um único salário, busque uma forma de ganhar dinheiro com seus hobbies ou outros trabalhos ou montando seu próprio negócio. Se você tem apenas uma fonte de renda, é possível que fique sem nada se a empresa em que trabalha passar por problemas ou entrar em crise, deixando-lhe em uma posição de fragilidade. No entanto, se você tiver várias opções caso perca seu emprego, pode ser que acabe dedicando mais tempo ao seu negócio secundário, até mesmo ganhando mais dinheiro. Sairá vencedor de uma situação de azar. Será, então, antifrágil? 100% dos anciões que entrevistamos em Ojimi tinham uma ocupação principal e outra secundária. A maioria deles mantinha uma horta para vender verdura no mercado local como trabalho secundário. O mesmo se aplica no âmbito dos amigos e dos interesses pessoais. Trata-se, como diz o ditado, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. No universo das relações amorosas, há pessoas que se concentram apenas em seu par e fazem dele o seu mundo. Para elas, se a relação acaba, tudo é perdido. Ao passo que aqueles que cultivaram boas amizades e uma vida rica terão mais facilidade para seguir em frente após a catástrofe, serão antifrágeis. Pode ser que, nesse momento, você esteja pensando: não preciso de nada além de um salário e de um trabalho, eu sou feliz com meus amigos de sempre. Para que acrescentar mais coisas? Nas palavras de Taleb, pode parecer uma perda de tempo, porque normalmente nada fora do normal acontece, mas no fim, sempre acontece algo fora do normal. É questão de tempo. Passo 2. Agir de maneira cautelosa em certas áreas e correr vários pequenos riscos em outras. O mercado financeiro é muito útil para explicar esse conceito. Se você economizou R$ 10.000, pode pôr 9.000 em um fundo indexado ou mesmo guardá-lo por um prazo fixo e investir os outros 1.000 em 10 empresas jovens com grande potencial de crescimento R$ 100 em cada uma. Um possível cenário é que 3 das empresas quebrem. Você perderia R$ 300. Outras 3 percam o valor de mercado, você perderia mais R$ 100 ou R$ 200. 3 ganhem valor, você ganharia R$ 100 ou R$ 200. E uma das empresas cresça 10 vezes ou mais, você ganharia R$ 900 ou mais. Se fizer os cálculos, verá que ganhará dinheiro mesmo que 3 das empresas quebrem.
Você se beneficiou ao ser ferido, como a hidra. O segredo para adquirir antifragilidade é assumir pequenos riscos que podem nos trazer grandes benefícios, sem nos expor a grandes perigos capazes de nos afundar, como investir R$ 10.000 em um fundo de investimento duvidoso visto em um anúncio de jornal. Passo 3. Eliminar as coisas que nos tornam frágeis. Vamos usar a via negativa para esse exercício. Faça-se a seguinte pergunta: o que te torna frágil? Há coisas, pessoas e hábitos que provocam perdas e nos tornam vulneráveis. Quais são eles? Quando listamos as resoluções de Ano Novo, damos ênfase a acrescentar desafios à vida. Ter esse tipo de objetivo é bom, mas propor outros de eliminação causa muito mais impacto. Por exemplo, deixar de consumir snacks entre as refeições, comer doce apenas um dia por semana, quitar aos poucos todas as dívidas, não conviver com pessoas tóxicas, não perder tempo fazendo coisas de que não gosta apenas por obrigação, não dedicar mais de 20 minutos por dia ao Facebook. Para construir um estilo de vida resiliente, não devemos temer as adversidades, porque todas elas carregam um potencial de crescimento. Se adotarmos uma postura de antifragilidade, encontraremos uma maneira de nos fortalecer a cada golpe, melhorando nosso estilo de vida e mantendo o foco em nosso Ikigai. Receber golpes pode ser considerado uma desgraça ou uma experiência e ser aplicada em todas as áreas da vida, corrigindo-se sempre e traçando objetivos maiores. A vida é pura imperfeição, como reza o Wabi-Sabi, e a passagem do tempo nos mostra que tudo é efêmero. Mas, se você tiver um Ikigai definido, cada momento abrigará tantas possibilidades quanto o infinito. Epílogo. Ikigai, uma arte de viver. Mitsu ainda foi um dos calígrafos e escritores de Heikai mais importantes do século XX no Japão. Mais um exemplo de um japonês que dedicou a vida a um Ikigai muito concreto. Comunicar emoções por meio de poemas de 17 sílabas feitos em pincel de shodo, caligrafia japonesa. Muitos de seus haikais filosofam sobre a importância do agora e da passagem do tempo. Por exemplo, o haikai de Mitsu, ainda abaixo, poderia ser traduzido como: neste momento, a única coisa que existe é a minha vida e a sua vida. No próximo, ainda apenas escreve agora aqui. É uma obra de arte que deseja evocar na pessoa que a contempla sentimentos de mono no aware, a melancolia do efêmero. O que veremos a seguir está relacionado a um dos segredos do Ikigai para a vida cotidiana. A felicidade sempre é dedicada pelo seu coração. Este último haikai de Mitsu ainda significa: siga assim, não mude de caminho. Uma vez que tenha encontrado seu próprio Ikigai, trate de segui-lo e alimentá-lo todos os dias para dar sentido à sua existência. No momento em que você dota a sua vida de significado, a tarefa mais rotineira se converte em um feliz fluir, como o calígrafo diante de sua tela ou o cozinheiro que, meio século depois, continua preparando com amor o sushi para seus comensais. 10 leis do Ikigai. Terminaremos esta viagem com 10 leis extraídas da sabedoria dos anciões de Ojimi. 1. Mantenha-se sempre ativo, nunca se aposente. Quem abandona aquilo que ama e sabe fazer, perde o sentido da vida.
Por isso, mesmo após o término da jornada laboral oficial, é importante continuar realizando coisas de valor, avançando, proporcionando beleza ou utilidade aos demais, ajudando e moldando nosso pequeno mundo. 2. Tenha calma. A pressa é inversamente proporcional à qualidade de vida. Como diz o ditado, devagar se vai longe. Quando deixamos a urgência para trás, o tempo e a vida adquirem um novo significado. 3. Não coma até se encher. Para uma vida longa, menos é mais. Também vale na alimentação. Segundo a lei dos 80%, para preservar a saúde por muito tempo é preciso comer um pouco menos do que a fome que sentimos, em vez de nos entupir. 4. Rodeie-se de bons amigos. Eles são o melhor elixir para dissolver as preocupações, seja por meio de uma boa conversa, seja ao trocar anedotas que tornam a existência mais leve, pedir conselho, divertir-se junto, compartilhar, sonhar, resumindo, viver. 5. Coloque-se em forma para o próximo aniversário. A água se move, flui fresca e não para. Do mesmo modo, seu veículo para a vida precisa de um pouco de manutenção diária a fim de que dure muitos anos. Além do mais, exercícios físicos produzem os hormônios da felicidade. 6. Sorria. Uma atitude afável atrai amigos e relaxa a própria pessoa. Não é errado perceber as coisas que vão mal, mas não se pode esquecer o privilégio de estar aqui e agora nesse mundo cheio de possibilidades. 7. Reconecte-se com a natureza. Ainda que a maioria das pessoas viva em cidades, fomos feitos para nos fundir com a natureza. Precisamos voltar regularmente a ela para recarregar as baterias da alma. 8. Agradeça a seus antepassados, à natureza que lhe provê ar e alimento, a seus companheiros de vida, a tudo o que ilumina sua rotina e faz você se sentir feliz por estar vivo. Dedique um momento do dia para agradecer e terá abundância de felicidade. 9. Viva o momento. Pare de se lamentar pelo passado e de temer o futuro. Tudo o que você tem é o dia de hoje. Faça o melhor uso possível dele para que mereça ser lembrado. Siga seu Ikigai. Dentro de você há uma paixão, um talento único que dá sentido a seus dias e estimula a dar o melhor de si até o fim. Se ainda não sabe qual é seu Ikigai, como diria Viktor Frankl, sua próxima missão é encontrá-lo. Nós, autores deste livro, desejamos a você uma vida longa, feliz e repleta de sentido. Obrigado por estar aqui. Héctor Garcia e Francis Miralles.